Olá pessoal, estamos de volta agora. Antes da gente retomar nosso bate-papo, quero mandar um abraço para os nossos ouvintes, ouvintes telespectadores, Jailton Pereira, a pastora Raquel Veras, da Demorumbi, mãe do nosso pastor Ismael, a irmã Maria de Fátima, da Demorumbi, a irmã Débora Braga, aqui da Cristo para Todos, a irmã Idelma, a irmã Cleide Carvalho, irmão Ronaldo Souza, Elderson Moura, Jeconias Fernandes, Lara Dornelles. Um abraço para todos, obrigado. É um prazer e uma honra ter a presença de vocês aqui. A gente teve também a participação, olha que participação ilustre, meus irmãos. O pastor Carlos de Jesus, ele comentou aqui, ser constante exige dedicação e não existe mais ou menos dedicado. Ou se é dedicado ou não é. Olha aí. Olha só, gente. Acabou, não precisava nem ter falado aquilo tudo. Encerrou o assunto, é forte demais. É profundo. Parece que ainda não sabe, o pastor Carlos Jesus é pai do pastor Ismael. Um beijo pro meu paizão aí, minha mãe que está nos acompanhando. É uma honra, né? Uma honra, um grande abraço, um privilégio nosso ter aqui que é isso? O apoio, o suporte desse grande homem de Deus. Tô feliz, gente. Já ganhei meu dia. E um abraço muito a todos. E nosso amigo, líder de jovem geral do Ministério Cristo para Todos, Anderson Fernandes, o irmão Marcos, um abraço, paz do Senhor Jesus. O cantor Rafael Veras, meu amigo, nós vamos tocar seu louvor aqui, nosso próximo break, grande abraço. Queremos você aqui também, queremos o pastor Carlos aqui, a pastora Raquel Veras já esteve aqui conosco, foi uma bênção. Ô família abençoada, viu? Glória a Deus. Amém. Por isso. Obrigado, querido. Meus irmãos, que maravilha, o pastor Jusemar, meu paizão, abraço, pastor Jusemar, minha referência. Isso é top, hein? É forte por demais. aqui é churrasco Eu tô sentindo que a audiência nossa tá de altíssimo nível, Tá né? vendo, gente? A crítica agora tá mais elevada, a gente tem que ser mais relevantes nos assuntos aqui. Estamos bem na fita. Amém. E para dar continuidade, pegando um gancho, até na palavra que o pastor Ismael encerrou falando, propósito, uma vida com propósito. E nesse tópico eu queria que a gente associasse propósito e ministério, que andam lado a lado. Muitos jovens, pastor Ramon, o senhor como líder de jovens, pastor líder de jovens, muitos jovens não têm o entendimento de qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. E isso acontece muito. E por outro lado também alguns sabem qual é o seu chamado, mas às vezes estão ali tentando viver seu propósito, tentando seguir ele e acha que as coisas não estão acontecendo, acha que não está virando. Qual que é a palavra que o senhor tem para esses jovens sobre descobrir o seu propósito, viver o seu propósito? O senhor e o pastor Ismael, o senhor era pastor de jovens ainda. Então, assim, qual é a dica, o segredo, o toque que o senhor tem para essa geração? Atenda o chamado de Deus hoje para a vida. Para a sua vida. Deus tem um chamado, um propósito com todas as pessoas. Sim. O que acontece hoje, muitas pessoas estão se diminuindo, se sentindo pequenas quando elas se comparam com outras, E falta o entendimento de que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, nos capacita a fazer aquilo que o Espírito Santo nos chamou, aquilo que o próprio Deus nos chamou a fazer. Então as pessoas têm que, na verdade, atender esse chamado de Deus. Se propor a fazer, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para fazer. Esse alinhamento, ele depende da iniciativa, como eu falei anteriormente, a pessoa ter a iniciativa de fazer. Ninguém começa fazendo uma coisa com excelência, isso leva tempo. O ministério, ele é algo crescente na vida de todo mundo. Então, como o pastor Carlos de Jesus falou aqui, falou da gente ter essa insistência, essa constância, essa dedicação. Questão ministerial também é uma questão de dedicação. A dedicação ao aprendizado, o tempo em fazer. Então, quando a pessoa ela não tem um propósito, ela não sabe aonde ela quer chegar, ela não tem iniciativa, ela não se propõe a fazer nada. Então, como resultado disso, vai se passar o tempo, vai se passar os melhores anos da vida dela, falando aqui com o jovem cristão, vai passar os seus melhores anos. Você com uma vida confusa, com uma vida incerta, com uma vida sofrida.
Você que está sofrendo, você que está abatido, você que está cansado, às vezes o que está faltando na sua vida para trazer essa alegria ao coração, essa paz no seu coração, essa certeza no seu coração é justamente isso. É você atender o chamado de Deus para a sua vida no hoje, no agora. E existem muitas ferramentas disponíveis, Mateus, pastor Ismael, que não existia nas gerações anteriores. Eu vejo quanto eu e muitos outros colegas que têm uma mente brilhante, né? Quantos jovens aí têm tanto conhecimento, tanto conteúdo para produzir, para fazer a diferença, e fica aí tímidos diante de uma câmera que ele usa todo dia, né, para o TikTok, para o Instagram, e às vezes ele não tem coragem de colocar o seu conhecimento que às vezes através de uma palavra pode transformar vidas, né? Através da sua forma de comunicar, pode falar com tantas outras pessoas, porque a postura do pastor Ismael, a sua, é uma linguagem pastoral. Mas tem muitos jovens naquele linguajar do dia a dia mesmo, ele fala e ele se comunica muito mais claramente com os seus iguais, com os seus irmãos em Cristo que tem aquela mesma idade e tem aquela dúvida justamente naquele posicionamento que ele está falando ali e traz aquela ajuda, aquele auxílio. Então esse daqui é só um exemplo de tantas outras coisas que o jovem cristão ele pode estar atendendo o chamado, a vocação para o ministério. É ser como Samuel, né? Estar atento à voz de Deus, ao chamado de Deus, olhar para dentro, né? Às vezes a gente procura a resposta fora, mas ela está dentro, né? O Espírito de Deus habita em nós. Você, jovem cristão, olha para dentro, olha para o Espírito, porque o Espírito Santo está falando. Pastor Ismael, e para o senhor? Como o senhor falou, 23 anos, pastor. Amém. Como foi atender a esse chamado, encontrar este propósito e saber os passos, os caminhos que deveria trilhar para que você pudesse estar alinhado ao propósito e ao chamado de Deus? Bem, em primeiro lugar, o propósito é a intenção, né? É o objetivo, é querer fazer algo. E tem a frase, né, quem gosta de desenho animado vai lembrar, da Alice no País das Maravilhas, quando o gato diz, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Verdade. E é assim, uma pessoa sem propósito, ela corre o risco de enveredar por caminhos que seja de morte, caminhos prejudiciais. Porque quando se fala de propósito, nós falamos de escolhas e decisões. Então, o que baliza as nossas escolhas é o propósito que temos, é a intenção que temos, né? É isso que norteia aquilo que vamos fazer. Então, a pessoa que ela ainda não entendeu e não descobriu o seu propósito, ela vive desnorteada, né? O tempo passa para ela terá mais dificuldades em chegar em algum lugar. Por quê? Porque ela não delimitou o destino. É muito bom quando você abre o Waze e coloca um destino, você sabe para onde você vai. Agora, se você não tem um destino, não tem como você programar isso. Exatamente. Então, sem propósito não há programação. Sem propósito não há organização para objetivos, para finalidades na vida. Então, desde muito novo, eu com 13 anos comecei a pregar. Foi uma chamada de Deus, eu ouvi a voz do Senhor, dei ouvidos à chamada de Deus e me permiti viver o propósito de Deus. Porque uma coisa é geral para o jovem cristão, está na Bíblia. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Esse é o propósito meu como igreja. Sim. Então todo jovem cristão ele tem esse propósito, o propósito de viver a palavra de Deus, de reluzir a este mundo a palavra, a vontade, né, o próprio Deus, de ser sal, de ser luz no mundo. Então, esse é o objetivo. Se você não tem nenhum propósito, agora você tem. Esse aí é o número 1. Né? Onde você estiver, você precisa ser luz, Exatamente. Sal. Fazendo isso, você já está fazendo muita coisa. E Deus já vai te abençoar muito por isso. Porque você vai fazer escolhas mais adequadas, tomar decisões com base na palavra de Deus, e isso nos trará sucesso. Porque eu entendi e eu me voltei ao chamado de Deus, porque eu percebi que a vontade dele é melhor do que a minha vontade.
Jeremias 29:11 diz que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são de paz e não de mal, para dar o fim a qual nós desejamos. O que é a finalidade? É o propósito. Então, quando nós nos entregamos à vontade de Deus, a finalidade de Deus na nossa vida vai se cumprir. Deus tem alguma coisa ruim para nós? Não. De jeito nenhum. As melhores coisas. As melhores coisas, os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos. Aquilo que Deus quer é sempre melhor, meu irmão. Então, eu entendi isso para a glória de Deus, não para a minha glória. Eu tenho vivido isso, porque também tive pais muito presentes, que me orientaram, que me ensinaram a palavra, né, que me mostraram o caminho, e graças a Deus eu dei ouvido aos conselhos e às orientações. E assim Deus tem nos abençoado. Então assim foi se desenvolvendo o propósito de Deus, e hoje nós temos um objetivo. Então, jovem, trace um objetivo, descubra o seu propósito em Deus e tome decisões pautadas nisso. É uma escolha sábia, né? Ouvir as instruções, que é um dos maiores desafios, eu acredito, que na fase, especialmente da adolescência. Você entender que você não é o dono da razão. E como é difícil, né? Você saber assim, se o meu pai, o meu pastor está me orientando dessa forma, é porque ele já viveu isso. É que ele tem mais anos do que eu. Então, mesmo que eu ainda não entenda, eu preciso respeitar, eu preciso aceitar e assumir para mim essa responsabilidade, né? E uma coisa também, eu queria deixar minha participação aqui para você, jovem cristão. Nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos abrir um pouco a nossa mente, porque muitas vezes os jovens na igreja acham que ministério é apenas louvar, apenas pregar ou apenas ir para o campo missionário. O ministério e o sucesso na sua vida, seja secular ou ministerial, é estar no centro da vontade de Deus. É estar vivendo aquilo pelo qual Deus te criou para fazer. Quando a gente olha para o princípio de tudo, para a criação, a gente vê que Deus cria o jardim e coloca Adão dentro do jardim. O jardim não era de Adão, o jardim era de Deus, e Adão estava lá com um objetivo, com uma missão. O Senhor fala, cuida e proteja. Cuida e proteja. E eu gosto de dizer que todos nós temos um jardim na nossa vida. Para uns, o jardim vai ser a sua família, o seu lar, os seus filhos. Para outros, o seu jardim vai ser sua empresa, seus funcionários, abençoar a vida de pessoas através da sua empresa, através de cultos que você pode estabelecer na sua empresa, fazer isso. Para outros, na sua vida profissional, seja ela qual for, você pode fazer a diferença, você pode se tornar um profissional relevante sendo um profissional cristão. E muitos ainda alegam, assim, eu não tenho dom, eu não sei falar, eu não sei louvar. Só que, meus irmãos, jovem, falo para vocês, especialmente, Deus não criou ninguém para ficar apenas no banco da igreja. Deus, primeiro que todos nós somos um missionário, né? Tem uma frase que, agora eu não lembro do autor, mas fala assim, ou você é um missionário ou você não é um cristão de verdade. Porque todo cristão é um missionário, todo cristão tem a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. E quando Cristo vem viver o seu ministério aqui na terra, ele não escolhe pessoas das maiores influências, dos maiores patentes, os mais letrados. Ele vai para os mais simples. Sabe por quê? Porque Cristo ele não precisa do nosso recurso, ele não precisa da nossa oratória, ele não precisa da nossa voz. Ele precisa de pessoas que sejam dispostas a renunciar tudo por amor a Ele. A Bíblia fala que Cristo fez o chamado, venha, siga-me, eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia fala que eles deixaram o barco, a rede e seus pais. Eles deixaram os bens que eles possuíam, eles deixaram a profissão que eles tinham e eles deixaram a família por amor a Cristo. Então nós temos que entender isso, que o que Cristo espera de nós é uma renúncia. Ele não procura alguém que tenha tudo para oferecer a Ele, mas alguém que esteja disposto a renunciar tudo por amor a Ele. E a partir daí, Ele fez daqueles homens os precursores, os pais, digamos assim, da igreja. Então, meus irmãos,
se o seu problema é timidez, pode ter certeza que eu fui mais tímido que você. Mas uma coisa me moveu e me tirou do lugar, que foi o amor a Deus. E isso é o que nos leva. Nós temos um projeto aqui chamado Evangelismo para Tímidos. Você tem vergonha de falar com alguém pessoalmente? Escreve uma carta, deixa na casa de alguém, anuncia o Evangelho. As cartas, elas são sementes e elas vão para corações e uma hora encontram um coração fértil, uma terra fértil. Então, assim, para que a gente possa fazer nossas ponderações finais, estamos quase encerrando. Foi um momento grandioso, gente, grandioso. Para mim foi enriquecedor, aprendi muito com vocês e foi, assim, um momento único. É uma honra, um prazer poder ser amigo de cada um de vocês e estar aqui neste momento. Eu gostaria que cada um dos pastores fizesse uma breve consideração sobre o jovem cristão no mundo de hoje, sobre ele influenciar e ser influenciado. Qual a nossa postura, como nós devemos assumir. Pastor Ramon, primeiramente. Ainda bem que eu fui primeiro, porque depois falar do pastor Ismael eu não consigo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez, Mateus, o convite, poder estar aqui, o Vitor, aqui na parte técnica. Nós estamos aqui com a nossa diretora hoje e apresentadora do programa, a pastora Lília, passando ali que precisamos encerrar. Está acabando. Está encerrando. E dizer que o propósito desse programa é levar cura. Cura para as famílias, cura para os relacionamentos, né? Cura para a alma. E dentro de tantos desafios, né? Os jovens bombardeados por tantas informações, por tantas influências malignas no mundo espiritual, que você possa ser blindado agora pelo poder do Espírito Santo. Amém. Né? Que você possa dar ouvido à voz dessa nova geração que ecoa que como voz profética para a sua vida, para a sua casa, para as suas futuras decisões, né? Você não é apenas aquilo que você está vivendo hoje. Deus tem grandes coisas para a sua vida, né? Deus quer usar você como um baluarte, como um vaso nas mãos deles, na mão dele, para que você possa resplandecer a glória de Deus e influenciar outras pessoas. No bom sentido, não é impondo nada, pastor Ismael, né? A gente muitas das vezes vê o cristianismo como algo agressivo, como algo que vem para impor sobre as pessoas. Não, o Evangelho ele vem trazer notícias boas, de uma vida transformada, né? O Evangelho não é para uma pessoa que está resolvida, o Evangelho vem justamente para as pessoas que estão sofrendo, estão angustiadas, ele vem trazer transformação, uma mudança de vida e uma mudança para uma vida melhor. Você que anda muito confuso, você que vem gastando horas como algumas pessoas aí só no videogame, só no Free Fire. Ali, tem gente falando glória a Deus, fala Senhor, que você tem perdido às vezes o melhor tempo da sua vida, com uma vida triste, com uma vida angustiada. Eu já quero te avisar que não é isso que Deus tem para você. Deus tem o melhor para você, para a sua vida, para o seu coração. Amém. Amém. Agora Pastor. eu vou falar bem breve, porque depois do pastor... No meu tempo, pastor Ismael, perdoa. Agradeço, Mateus, pelo convite. Você que é esse jovem referência e um exemplo para mim, viu, irmão? Você é um exemplo para a minha vida, um homem de Deus. Pastor Ramon, nosso pastorzão de jovens e uma pessoa que eu admiro muito. Que se eu tivesse essa voz que ele tem, eu tenho certeza que ia ser mais impactante esse negócio. Minha diretora, Deus abençoe. Minha gente, em primeiro lugar, seja inconformado com aquilo que afronta os valores de Deus e os princípios da palavra de Deus. Isto é, não é atacar ou brigar, é não aceitar, é não se amoldar aquilo que o mundo te propõe. A Bíblia diz, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse aqui é o primeiro passo. A gente não tem que aceitar tudo para ficar bem na fita, para se sentir aceito. Não. O que nós temos que fazer é defender, propagar a palavra de Deus. Segundo lugar, tenha uma causa na sua vida pela qual você lute, pela qual você levante cedo, trabalhe e vá para a luta. Já dizia o Martin Luther King, se alguém não tem uma causa pela qual morreria, é porque ainda não encontrou uma razão para viver. Então,
Deixa o Espírito Santo te conduzir. Não tenha medo de renunciar e abnegar. Eu sei que é difícil, mas é o caminho do sucesso. Se não há dor, não há vitória, não há êxito. Então não tenha medo da renúncia. É a luta que nós estamos travando, mas o nosso Deus já nos deu vitória. Que o Senhor te abençoe. Amém. Bom, não há nada mais que eu possa falar, né? Depois de ouvir o pastor Ismael, Depois eu tô disso, edificado. eu só tenho que agradecer ao pastor Ismael, Amém. ele falando sobre eu ser uma referência, meus irmãos. Ele é uma referência para mim. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Para nós. Quando eu Para crescer, nós. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Muito obrigado, meu amigo, por aceitar Obrigado. o convite. É uma honra recebê-lo aqui. Amém. Pastor Ramon, Obrigado, meu líder, meu filho. Tamo meu junto, líder meu de filho. jovens. Nos abençoou com a sua sabedoria, assim como tem abençoado toda a nossa juventude. E assim, a honra e a alegria é toda minha. A satisfação é toda minha de receber esses dois grandes homens de Deus aqui comigo para esse bate-papo. Meus amigos que estão aí nos acompanhando, os que não estão assistindo ao vivo, mas vão assistir depois, um grande abraço, obrigado. A sua participação é uma honra e um privilégio para cada um de nós. E é com muita seriedade, com muita alegria que nós lidamos com isso. Um grande abraço, um beijo para vocês. A sua festividade da igreja, casamento, aniversário, lazer com a família, o palco dos seus melhores eventos, dos seus melhores momentos é o Espaço Madri. Madri Festas e Eventos é o lugar de você comemorar com a sua família e com seus amigos. O contato de lá vai ficar aqui para vocês na tela, 62 98461 8722. DDD 62 98461 8722.